Bom, e ainda falando sobre a cirurgia do presidente Lula, a gente tem agora a entrevista com o Dr. Júnior Marim, ortopedista, que vai passar mais informações da complexidade de uma cirurgia como essa. Tudo bem, doutor? Bom dia. Oi, doutor. Bom dia. Oi, Felipe. Bom dia. Bom, Pode falar, bom, Felipe. doutor, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa cirurgia Boa. específica do presidente Lula, né? Que vai passar por essa cirurgia agora em Brasília, né? Queria que o senhor explicasse pra gente. Sim, sim. Primeiro agradecer o convite aí, uma oportunidade de poder informar os ouvintes da rádio a respeito do problema não só do presidente, né, mas de um problema que atinge boa parte da população brasileira aí, em números crescentes, né, com o envelhecimento da população. O presidente tem uma artrose no quadril, que é um desgaste da cartilagem do osso da coxa para a bacia. E quando você tem um desgaste avançado, o tratamento é a substituição deste quadril gasto por um quadril protético. É uma cirurgia bem estabelecida, já tem uns 50, 70 anos do primeiro procedimento, com excelentes resultados, né? Hoje a gente tem, com o avanço tecnológico, com o avanço das técnicas cirúrgicas, você tem hoje resultados melhores a curto, médio e longo prazo do procedimento. E é uma cirurgia relativamente rápida, né? Pelo benefício que ela dá e pelo porte, pelo tamanho e complexidade dela, é uma cirurgia relativamente rápida. Geralmente, tempo de operação algo em torno de 1h30 a 2 horas, dependendo da situação do paciente. A gente precisa fazer o primeiro pós-operatório em UTI para observá-lo, monitorizá-lo, e se tudo correr bem, 2 dias a 3 dias, a tendência é que ele já receba a alta e termine essa recuperação pós-operatória dele em casa. Uhum. A expectativa é essa, pelo menos que os médicos têm passado para a nossa reportagem que está lá no hospital em Brasília também, né? Cirurgia hoje e alta na terça, né? 3, 4 dias depois. Agora, é uma cirurgia, qualquer cirurgia que a gente fale de implante, né? E principalmente no caso de uma pessoa que tem uma saúde boa, ao que tudo indica, mas é um idoso, o presidente Lula já tem uma idade mais avançada, então exige uma recuperação muito cuidadosa, muito cautelosa. E, inclusive, o nosso repórter já falou agora há pouco, doutor, que Lula está prevendo a primeira viagem internacional para 28 de novembro, né? 28 de novembro, de outubro, acho que de outubro já, no final do mês. Então, de qualquer maneira, prazo meio curto para isso. A recuperação, como é que funciona nesse caso, hein, doutor? Será que tá todo mundo otimista demais com a possibilidade de uma viagem internacional aí em coisa de 1 mês, 2 meses? Não, eu não acho que está otimista, não. Acho que é uma projeção bem realista da recuperação pós-operatória. As 2 primeiras semanas, geralmente são semanas que ele vai ter um pouco mais de limitação, né? Então, vai precisar de auxílio para andar, o uso de um andador, um pouco mais restrito, e provavelmente fará muitas das atividades dele, ou da residência presidencial, de algum lugar que seja mais tranquilo para não necessitar de tantos deslocamentos, tá? Com 1 mês, ele já vai ter uma mobilidade maior, uma independência um pouco maior, e a gente geralmente libera para fazer viagem. Antes desse período de 1 mês, é um pouquinho arriscado, porque, como você bem disse, existem os riscos do procedimento, que eles também perduram mesmo no período pós-operatório, e um dos riscos que preocupa bastante os ortopedistas é o risco da trombose, né? Então, durante esse período de 30 dias, 3 a 4 semanas, a gente mantém um antitrombótico, e viagens longas são desaconselhadas, tá? Porque também é um outro fator que aumenta o risco de você ter uma trombose. Mas, passado esse período, não tem muito problema em realizar viagens mais longas, não. Então, só para confirmar, é 28 de novembro mesmo. Na hora me deu um branco, então a gente está falando de daqui 2 meses, né? Então, está com uma margem segura aí para segura. realizar procedimento e para realizar viagens. Uhum. Geralmente, o paciente, quando vai ser submetido à artrose, à artroplastia, que é a cirurgia para o tratamento da artrose,
ele já tem uma limitação muito importante das atividades diárias, né? Então, passou esse um mês e meio, ele tende até a estar menos limitado do que estava antes de operar. Então, acho que é uma previsão bem realista e não muito otimista, não. Ô, doutor, agora, sobre essa cirurgia, qual que é a incidência desse problema na população, né? É muito comum esse problema que o presidente Lula sofreu agora, passando por essa cirurgia na população? A gente tem muitos casos no nosso país. E para a população normal, qual que é o acesso também para fazer uma cirurgia dessa? É uma cirurgia de acesso imediato? Leva um tempo para conseguir vaga no hospital público, na rede pública de saúde? Como funciona, doutor? É um problema que tende a aumentar com o envelhecimento populacional. Os números no Brasil eles são meio escassos com relação a isso, mas existem projeções nos Estados Unidos que estimam que por ano de 2030 o número de pacientes que precisarão de prótese de quadril nos Estados Unidos será em torno de 500 mil. Em 2040, 750 mil pessoas precisando de prótese. A nossa realidade, ela é uma realidade que acompanha a realidade americana, não necessariamente nos mesmos números, tá? Mas nossa população também está tendendo a envelhecer. Então, a necessidade, o número de pessoas que precisarão de próteses, a tendência de aumento. E a gente tem uma dificuldade, sim, no sistema público em resolver esses problemas, porque trata-se de procedimentos de média a alta complexidade, que além de você precisar de uma estrutura hospitalar maior, são procedimentos que, por conta do implante, são procedimentos relativamente caros. Então, a gente tem uma demanda reprimida aqui, mesmo antes da pandemia. Tá? Então, um número maior de pessoas precisando e o número de pessoas realizando, fazendo próteses não aumenta, não acompanha esse aumento. Pois é. Tudo que a gente fala de procedimentos assim mais delicados, né, quando a gente fala de acesso, principalmente pelo sistema público, é mais demorado, o acesso é mais difícil, a gente não pode se esquecer de falar isso. Então, talvez, doutor, o melhor seja a gente atuar na prevenção, no caminho contrário. E é possível que a gente faça essa prevenção? Isso é algo que está ligado muito mais à idade ou aos hábitos de vida, né, para evitar que a gente sofra aí de um problema tão sério nesse encaixe de quadril? É possível. A prevenção nunca é tarde para você começar a fazer o trabalho de prevenção. E como qualquer prevenção, quanto antes você inicia, mais eficaz ela é. O tratamento cirúrgico da artrose do quadril, que é o que o presidente vai ser submetido, ele é destinado a artroses graves ou que não responderam ao tratamento conservador que entra a prevenção. A artrose é uma doença multifatorial, então você tem uma predisposição genética, mas você precisa da ação do tempo, incidindo em cima desse quadril para gerar esse desgaste. Então, atividades de impacto, elas aceleram o desgaste, elas pioram a articulação do quadril. O paciente não é desaconselhado a fazer, mas ele é aconselhado a se preparar para essas atividades. Tá? Então, o que a gente entende por prevenção numa artrose de uma articulação de carga, que a gente está falando de quadril, coluna e joelho? Essas articulações, elas são responsáveis por segurar todo o peso do nosso corpo, né, enquanto a gente caminha. Então, o controle de peso é super importante para a gente conseguir fazer com que essa doença não progrida. Fortalecimento também é super importante para fazer com que não progrida. E além de prevenir, essas duas medidas são medidas que visam também a fazer com que esse desgaste não te incomode tanto. Então, fortalecimento, o controle de peso, eles vão fazer com que o desgaste existente ele não vai melhorar, mas vai fazer com que esse desgaste te dê cada vez menos dor e vai fazer com que esse desgaste não piore. Então, é super importante, sim, a prevenção. E mesmo aqueles pacientes que são submetidos à artroplastia, que é a cirurgia de prótese, a prótese tem uma vida útil, né, estimada, que a gente fala uma vida útil média, que aumentou muito nos últimos anos com os novos materiais, mas ele precisa fazer um controle de peso também, precisa fortalecer, porque essa prótese dure o máximo possível.
A Então, o caminho academia. é esse mesmo. Academia, né, doutor? Não tem muito como fugir disso, né? Toda vez que a gente conversa com um médico para falar sobre as mais diversas coisas, né, de prevenção e tudo mais, a gente sempre cai no fortalecimento, sempre cai na academia, na necessidade de levantar peso, né? Por mais que você goste de correr, de pedalar, em algum momento a gente cai nessa necessidade, né? Mas tem que saber levantar peso, por isso é que eu ia importante falar, procurar uma orientação profissional. Tem gente que faz academia, tem academia nos condomínios hoje em dia em São Paulo, eles já são entregues com academia. Mas sem um professor de educação física para te orientar, às vezes você faz um exercício errado e isso pode prejudicar, quebra, né? Pelo contrário, doutor. Deve chegar muito caso para você com isso também, né? Chega. E assim, o fortalecimento, a gente fala normalmente para os pacientes que tem 2 tipos de atividade, né? Que são as atividades fins, que é aquela atividade que o paciente gosta de fazer, como por exemplo uma corrida, um jogo de tênis, e a atividade meio, que é aquela atividade que te prepara para poder realizar as atividades que você gosta. Que entra musculação, entra pilates, outros tipos de fortalecimento. E esse fortalecimento, ele é a ponta do tratamento, né? Então seria importante, ou é muito importante, que o ortopedista, o profissional da saúde, o fisioterapeuta, converse com o instrutor para esses pacientes que já têm alguma doença. Porque o instrutor vai saber montar um treino para a população geral. A especificação do treino seria importante a gente conversar. Então, não está ninguém se metendo na seara do outro, mas todos os profissionais estão conversando para que o paciente em si tenha um melhor resultado. Mas precisa fortalecer. Não tem jeito. Agora, doutor, em que momento que o incômodo deve levar o paciente a procurar um médico? Porque às vezes a gente sente uma dorzinha ou outra, pela própria academia mesmo, um exercício que você faz ali mal, uma semana que você foi trabalhar com um salto mais alto, aí deu uma dorzinha. Mas a partir de que momento que é necessário procurar um médico e iniciar um tratamento? Acho que a primeira coisa é aquela dor que não melhora, né? Todo mundo tem uma dorzinha quando faz exercício físico, e essa dor ela tende a mudar de lugar. Hoje é meu ombro que está doendo, aí amanhã eu vou fazer um exercício, é minha coluna, depois eu vou fazer um outro exercício, é o meu joelho. Se eu tenho uma dor localizada, que ela é persistente, está sempre o meu quadril doendo, tem uma região na virilha, está sempre doendo, não melhora, é interessante você procurar um médico, justamente para você começar a tratar o problema quando ele é pequeno. Porque aí a prevenção ou o tratamento conservador vai trazer melhores benefícios. Tá? Uma artrose leve não é o problema. O problema é como a artrose é uma doença irreversível, o desgaste, a cartilagem não se recupera. O problema é que toda artrose grave um dia foi uma artrose leve. Então, se eu diagnostiquei ela no início, eu consigo fazer um trabalho de fortalecimento específico, desenvolver um programa para esse paciente, para que essa artrose não progrida. E essa dor que ele sente hoje por conta desse desgaste leve, melhore. Que esse é o objetivo do tratamento conservador, né? Uma outra situação que eu acho que vale a pena o paciente levar em consideração é comparar com as pessoas ao redor. Por exemplo, eu faço uma corrida, me preparo, fortaleço 2 a 3 vezes por semana, faço num grupo de corrida, e todos têm mais ou menos a mesma rotina. Só eu me machuco. Tá? Eu tenho uma incidência de lesão, um número de lesões maiores do que os outros, mesmo que sejam lesões musculares. Tá? Eu tenho mais estiramentos, eu tenho mais cãibras. Se essa for sua situação, vale a pena você procurar um ortopedista, porque talvez exista algo por detrás desses estiramentos, dessas lesões musculares. E muitas das vezes, o que existe já é um machucado articular, uma artrose leve no quadril, joelho, tornozelo, o que seja. Então, uma dor que não melhora ou um histórico de lesão repetitiva, acho que são 2 fatores que são importantes para a gente acender a luz de procurar um profissional.
Ótimo. Bom, tudo muito bem esclarecido. Quero agradecer ao Dr. Júlio Marim, ortopedista, que conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre esse procedimento cirúrgico pelo qual o presidente Lula passa hoje e também o que causa a artrose, né, que levou a esse quadro de saúde do presidente. Doutor, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas explicações. Boa sexta, bom fim de semana para o senhor. Que é isso para você.